Olá pessoal, que a paz esteja com todos vocês. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente dos que eu fiz até agora. Vou estar contando um pouquinho da minha história e eu espero que seja muito edificante para a tua vida. Quando o Senhor ele diz lá no Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, o que eu estou vivendo hoje, para a honra e glória do Senhor, é além do que eu podia imaginar. O diabo ele tentou destruir a minha vida de todas as formas. Quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela ficou muito triste, chorava assim, chorou a gestação inteira porque ela queria um piá. Aí quando eu completei 16 anos, eu conheci uma pessoa onde eu achava que era o amor da minha vida. Então, quando a palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem os bons costumes, realmente nós temos que ficar em alerta, porque isso realmente acontece. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é a verdade, ela nos instrui, só que às vezes nós, por falta de sabedoria e pelas coisas que vão acontecendo assim durante o dia, a gente acaba abafando a palavra de Deus e acaba vivendo da forma que a gente acha que é a melhor forma. E quando eu completei 18 anos, eu fugi de casa, Durante um dia eu fiquei fora de casa, achando que eu fiz a melhor coisa da minha vida, mas se não fosse a misericórdia do Senhor, na minha vida, naquele momento ali de 24 horas, eu teria ficado com essa pessoa, mas o Senhor ele abriu a minha mente, as escamas caíram dos meus olhos e eu voltei para casa com meu pai. E a partir dali eu comecei a buscar ao Senhor algo que Ele tinha planejado. Eu queria viver os dias determinados por Ele na minha vida. Então eu nunca tive vontade de casar com um pastor, muito pelo contrário, eu não queria. Por eu ser filha de pastor, eu sei que assim, nós não temos muita hora, assim, nós não temos assim, uma regradinha, assim, nós não temos. Eu via meu pai e minha mãe sempre naquela correria e eu pensava, eu não quero isso pra mim, eu quero outra coisa. Então, eu nunca fui assim de buscar em Deus uma pessoa de altar, Tanto que eu até brinco com o Thiago, assim, que eu casei enganada, porque nós assumimos uma igreja depois de 5 meses de casados. Aí foi que o Senhor me presenteou com o Thiago, porque eu comecei a orar depois que aconteceu comigo com 18 anos, que eu fui de casa. Minha oração começou a mudar. Eu comecei a pedir para Deus para que Ele me desse uma pessoa segundo a vontade dEle, não segundo a minha, porque antes eu anotava, fazia uma lista para Deus, mas eu sei que a minha vontade é muito limitada perto da vontade de Deus. E o Thiago é a prova viva. Se eu fosse escrever alguém que eu queria, eu jamais teria a capacidade de escrever uma pessoa, de escrever o Thiago, sendo que o Thiago é muito além daquilo que eu imaginava que o Senhor podia me dar. Aí foi que o Senhor me entregou o Thiago como esposo. Claro, sofremos lutas, para que o nosso casamento acontecesse, mas nós tínhamos certeza no nosso coração de que o Senhor aprovava o nosso relacionamento. Aí depois de 5 meses nós assumimos uma igreja, uma congregação, na verdade era uma célula que depois se transformou numa congregação e hoje é uma igreja para a honra e glória do Senhor. Isso já se passaram 10 anos. Só que quando eu estava na igreja da minha mãe ainda, assim que nós casamos, assim, eu fiquei ainda um tempo na igreja com a minha mãe. A minha vida inteira sempre foi dança. Eu sempre gostei de dançar, sempre fui muito tímida, nunca fui muito de falar, tanto que as pessoas nem sabiam que eu era filha da minha mãe. Porque eu sempre ficava quietinha, não pegava no microfone, participava às vezes do coral ali, mas era mais para encher o coral e para encher o altar, porque filho de pastor faz de tudo um pouco. Fazia teatro e ficava no coral, mas eu sempre fui muito quietinha, assim, eu participava das coisas, mas nunca fui muito de falar. E o Senhor me surpreendeu, porque quando nós assumimos a igreja, a congregação, eu só dançava na igreja da minha mãe. Então a igreja era grande, eu tinha um grupo de dança, eu era a líder da dança, então eu não precisava ficar falando, não precisava me expor, assim, de falar para a igreja. Eu só dançava, montava coreografia, liderava o grupo. Foi que então, quando nós assumimos a congregação, o Senhor me tirou o chão, porque eu só dançava, e onde nós assumimos não tinha nem altar, era apertado, cabia 30 pessoas.
e não tinha ninguém para nos ajudar na parte do louvor. Então, eu e o Thiago, depois de 5 meses de casado, nós fomos, né, com a minha mãe, nós fomos levar minha mãe numa célula, daí ali surgiu, a gente começou a levar ela, aí que surgiu a congregação, aí que o Thiago começou a ministrar a palavra e não tinha quem cantasse. O Thiago sempre foi de tocar teclado, né, da parte do louvor ali, só que eu não, eu só dançava. Aí eu cheguei naquele lugar, não tinha espaço para dançar e eu tinha que pegar o microfone. Eu tinha que cantar porque não tinha quem cantasse. Aí eu até brinco assim, eu falo que o Senhor, Ele tirou o meu chão, porque a única coisa que eu sabia fazer era dançar. Só que eu vejo como o Senhor me dando asas para eu fazer outras coisas. Aí eu peguei o microfone, aí eu ficava nervosa, a gente cantava só uns 3 louvores, porque eu não sabia puxar louvor, não sabia cantar, nem segurar no microfone. Eu lembro que quando eu passava o microfone pro Thiago, da palavra, o microfone chegava a escorrer, assim, de tanto que eu suava de medo, de nervoso. E assim o Senhor, Ele foi trabalhando em mim, a igreja foi crescendo, a congregação foi se tornando igreja. Aí nós mudamos de templo, nós fomos para um templo um pouco maior não, bem maior, que cabia assim 10 vezes mais assim de pessoa, e é um templo que nós estamos hoje. Aí lá eu continuei a cantar, daí lá já tinha um altar, daí lá dava pra ter dança, mas daí eu comecei a cantar, daí eu comecei, né, daí começou a ficar um pouco mais fácil pra mim o louvor, porque eu já fazia, né, com mais frequência, e assim, e em todos os momentos, o Senhor me capacitou. Eu não posso reclamar. Eu ficava muito tensa e muito nervosa, mas assim, em todos os momentos o Senhor supriu todas as nossas necessidades, todas as minhas dificuldades. O Senhor, Ele estava comigo em todos os momentos, me capacitando. E o Senhor não deixou que faltasse nada. Tanto que quando nós assumimos a igreja, 1 ano depois eu saí do meu trabalho, porque eu sabia, eu tinha certeza de que não era o que o Senhor queria para mim no trabalho onde eu estava. E eu sabia que o Senhor me queria na obra, mesmo eu não me achando capaz e mesmo eu achando que só Deus mesmo para me capacitar, o Senhor não deixou que nada faltasse. Eu até conto assim o meu testemunho e eu falo assim que Deus realmente, até hoje, Ele não quer que a nossa história seja assim. Se não fosse fulano de tal, nós estaríamos perdidos. Não, porque a obra do Senhor sempre será completa. A nossa total dependência sempre foi de Deus em todos os momentos. O Senhor ia nos capacitando, tanto para eu cantar, para eu fazer as orações. Aí eu comecei a cuidar das mulheres da igreja com todo o medo possível, né? Medo e timidez, e sempre assim. E quando eu já estava meio que me acostumando, né, com o louvor, daí eu comecei a pegar as mulheres com nervosismo, e eu tremendo, eu dando curso tremendo, e chorava em casa de nervoso, né, porque eu não tinha desenvoltura para falar. Só que eu comecei a orar muito ao Senhor. Eu li a história de Moisés. Quando Deus chamou Moisés e falou assim, eu quero que você vá e faça isso. Só que Moisés começou a questionar muito a Deus, falando que ele não sabia falar, que ele não tinha desenvoltura. E Deus falava, Moisés, quem deu a boca para falar? Não foi eu? Então eu vou te capacitar. Só que Moisés continuava relutando. E Deus falava assim, mas eu vou te capacitar. Fica firme, né? Eu vou na sua frente, você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Só que Moisés se relutou tanto com Deus para não ir falar, que Deus falou assim, então tá bom, eu vou mandar Arão, né? Ele vai falar por você, já que você não quer falar. E eu comecei a orar para Deus, eu falava assim, Deus, eu não quero que o Senhor tenha que enviar um Arão, né, para falar por mim. Eu quero ser boca do Senhor aonde o Senhor me enviar. Aí eu sempre orava, eu sempre fazia essa oração, né? Mesmo tremendo, assim, na hora de ministrar para as mulheres, eu falava tremendo e nervosa. E tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo de novo que eu estava fazendo, eu sempre pedia para que o Thiago orasse por mim. Porque eu tinha certeza que a mão do Senhor estava sobre mim. E que eu queria a bênção do meu marido, sempre, né? Sempre foi assim. Tudo aquilo que eu fazia, de novo, o Senhor, Ele me abençoava. Eu né, era abençoada pelo Thiago. Ele me ajudava bastante, sempre me ajudou. Aí depois, quando eu comecei a me acostumar a cantar, daí, né, Deus enviou pessoas, porque era mais eu, assim, que fazia abertura,
né? Tinha algumas pessoas que me ajudavam ali, mas eu sempre estava na frente. Aí o Senhor enviou presentes do céu para estar ali com a gente, pessoas capacitadas. Daí o que aconteceu? Daí eu comecei a não abandonar, mas eu comecei a deixar mais o louvor, assim, e comecei a focar mais nas mulheres da igreja, nos grupos de mulheres, nos discipulados. E eu fui, com medo, mas fui, porque a obra nunca será em vão. Todo o meu serviço para Deus nunca será em vão. E a obra é do Senhor e Ele é o mais interessado para que o reino dele cresça. Eu só quero ser um instrumento usado nas mãos de Deus para fazer com que isso aconteça, né? Então esse era meu pensamento. E o Senhor sempre me capacitando em tudo aquilo que eu fazia. Sim, mesmo com medo eu ia. Aí quando veio a pandemia, né? Nós ainda estamos na pandemia do coronavírus. Aí, de novo, eu perdi o chão, porque eu tinha um contato com as mulheres, o Senhor me capacitou para estar com elas, né? Então, já não era mais um peso para mim, assim, de medo, assim, um peso de timidez, né? Não que fosse um peso, uma carga, não, eu amo as mulheres da igreja, eu amo trabalhar com elas. O Senhor tem colocado amor no meu coração dia após dia por elas. E quando as coisas estavam andando, veio o coronavírus. E de novo eu perdi o chão, porque eu já estava acostumada, né, a conversar com elas, saber como que elas estavam, daí eu olhava o rostinho delas, eu aconselhava. Então para mim estava ótimo, assim, eu estava, né, tranquila, porque, né, estava fluindo as coisas, né, os discipulados estavam bem, as mulheres estavam indo, as coisas estavam fluindo. E quando a igreja fechou, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso me comunicar com elas. Só que eu não sei como, então eu acabei ficando assim meio que parada, porque eu não via outra forma de me comunicar com elas e nem pensava que eu estaria aqui gravando um vídeo, né? Sempre achei interessante, eu gosto de assistir vídeos, né, de pessoas que falam sobre Deus, né? E eu jamais imaginaria que eu faria um vídeo, que eu estaria no YouTube. Tanto que depois de relutar muito no meu coração, eu perguntava para Deus o que eu tinha que fazer, daí eu pegava a Bíblia, aí no meio da pandemia, né, daí escrito lá, aí o Senhor sempre me dava versículos assim, que eu deveria aproveitar todas as oportunidades, porque os dias são maus, e eu falava, Senhor, como que eu vou aproveitar quais serão as oportunidades que eu devo aproveitar? Aí no meio da correria toda, né, o Senhor tirou o chão de mim de novo, né, porque eu já estava acostumada com as mulheres, porque o Senhor queria me dar asas de volta, Ele queria me passar para uma outra etapa, que era de estar aqui, né, que era de gravar vídeos, que era de falar do amor dele, que era de falar com as mulheres da igreja. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né, para falar com elas? Daí o pastor, ele começou ali na nossa igreja, sempre nas principais festas, nas principais comemorações que a nossa igreja faz, ali nós pegamos um plano de leitura e em jejum, para que a nossa igreja sempre fique na mesma linha de pensamento, né? Então daí eu fiquei pensando, daí me deu um estalo assim na minha cabeça, eu vou gravar um vídeo para as mulheres da igreja, porque pelo menos eu não perco o contato com elas, porque eu não estava mais vendo elas, não estava tendo culto, nós não tínhamos nem começado a trabalhar com o Zoom ainda. Aí eu pensei, vou gravar um vídeo, morrendo de vergonha mesmo, e vou gravar um vídeo com elas lendo o propósito né, o propósito que o pastor tinha passado. Eu vou gravar esse vídeo e vou mandar para elas, assim, pelo menos elas me veem, né, eu acompanho a leitura junto com elas, né, e a gente vai, né, se falando ali pelo celular mesmo. Quase morri, né, uma semana antes de gravar, o Senhor só me mandando essas mensagens pela Bíblia, né, pela palavra dele. Aproveitem as oportunidades, não tenha medo, eu estou com você, vai, fale, ide pregar o evangelho, e assim, mensagens nesse jeito. Aí foi confirmando que era para eu fazer, só que eu estava com muito medo de fazer, né, justamente, né, eu estava naquela mesma situação de Moisés. Senhor, mas, né, vou falar, mas eu não queria um Arão para falar por mim, eu queria que Deus me usasse. Aí eu gravei o vídeo, acordei cedo, nem dormi à noite, mas eu acordei cedo, fiquei pensando, vou gravar um vídeo e vou mandar no WhatsApp das mulheres e pronto, eu preciso que elas me ouçam. Foi que eu gravei o vídeo, só que o vídeo deu 15 minutos, como esse está dando, deu 15 minutos, aí eu tentei enviar para as mulheres, só que meu celular não estava enviando a mensagem, e na hora me deu estalo, isso era 7 horas da manhã, a hora que eu consegui gravar.
Aí o que eu fiz? Aí eu fiz um canal no YouTube rapidinho, porque eu sei que se eu mandasse o link para elas iam conseguir abrir. Mas assim, foi tudo questão assim de segundos, de minutos ali, rapidinho. Aí eu mandei, aí eu peguei, fiz, eu não quis nem olhar como que tinha ficado o vídeo. Eu li ali com elas, a palavra, falei um pouquinho. Vocês podem ver o meu primeiro vídeo, vocês vão lá, Efésios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Hebreus 11. Aí eu fiquei pensando, vou fazer isso com as mulheres, vou fazer todos os dias, vou concluir a campanha e vou fazer com elas, pelo menos assim eu tenho contato com elas. E foi que eu fiz o primeiro vídeo, tive que fazer o canal no YouTube, mandei o link para elas, morrendo de vergonha, só em ver, falei, Senhor, o Senhor vai na frente. Não é por mim, não vou falar de mim, eu vou falar do Senhor e eu creio que o Senhor vai abençoar. E eu mandei para elas o vídeo, né? Fiz o canal do YouTube, mandei para elas o vídeo. Aí elas são tão queridas que elas pegaram e me mandavam assim mensagem. Ai, pastora, já me inscrevi no seu canal. Meu propósito não era esse, assim. O meu interesse não era montar um canal, não era me expor assim e colocar assim, né, do jeito que foi. Mas como os meus planos são inferiores aos planos de Deus, e eu quero ver aquilo que o Senhor tem pra mim, que são bem melhores, né, do que eu quero, do que o que eu quero viver pra mim. Aí eu mandei pra elas já mandaram, pastora, já me inscrevi no seu canal, amém, glória a Deus. Daí elas começaram a falar assim que Deus, ele nos tira mesmo da zona de conforto. Daí algumas pessoas colocaram assim, isso mesmo, pastora, voa. Daí eu fiquei pensando, gente, o Senhor me tirou, né, o chão e tá me dando asas para voar. Para algum lugar o Senhor vai me levar. Eu sei que Ele sempre tem o melhor para nós, né? E eu confiando nessa verdade que o Senhor, os planos dele são melhores e maiores do que os meus, eu pude ver o que o Senhor fez na minha vida e ainda está fazendo. Eu estou aqui. Quando o Senhor diz lá em Coríntios que o Senhor pega os improváveis, aqueles que não são, aqueles que não têm capacidade e faz ser, eu sou a prova viva dessa verdade. Porque eu já cheguei a escutar assim que eu não ia dar em nada, entendeu? Mas como, né, o Senhor é quem governa a minha vida é dele, eu já entreguei para ele, para a obra dele, fui consagrada para isso, não faço outra coisa e nem quero fazer outra coisa, a minha vida toda está nas mãos de Deus. Então, a partir do momento que eu fiz essa entrega, eu tenho que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu amo a Deus. Então, tudo aquilo que aconteceu na minha vida, desde o ventre da minha mãe, desde o que aconteceu quando eu tinha 18 anos, desde quando eu casei, e toda a minha vida, tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, com muita saúde. E o Senhor, Ele tem só acrescentado na minha vida. Eu amo pastorear a igreja, algo que eu jamais imaginava quando eu era mais nova. Eu amo estar na igreja, eu amo. Então, assim, é como aquela mulher que aconteceu lá com ela, a mulher da pecadora, que nem nome nem nome foi anunciado aqui na palavra de Deus sobre ela, só falou que ela era a mulher pecadora, que ela era uma pecadora. Então, o tanto que ela foi perdoada por Deus, ela demonstrou o amor de Deus, entregando tudo aquilo que ela tinha, chorando aos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos as lágrimas, e ela ungiu os pés de Jesus. Ela demonstrou muita gratidão, muito amor por Jesus, porque ela foi perdoada por tudo aquilo que ela tinha feito. Eu sou também assim, né? Eu me vejo assim. Tudo aquilo que eu posso fazer, tudo aquilo que eu posso imaginar em fazer, que eu puder fazer por amor a Deus, por aquilo que Ele fez na minha vida, por aquilo que Ele está fazendo, eu vou fazer. Então hoje eu canto, hoje eu toco, hoje eu danço, e eu estou aqui falando, e eu não quero me calar, eu quero falar do amor de Deus. Tudo aquilo que eu puder fazer para a glória dEle, eu vou fazer, porque a obra não é minha, a obra é dEle, e eu sinto prazer em fazer isso. Então, que esse meu testemunho abreviado, né, possa ter edificado a sua vida, que você possa depositar a sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus, o seu amor em Deus, que você possa buscar viver tudo aquilo que o Senhor Ele tem para a tua vida. Tudo aquilo que você puder fazer, faça para a glória de Deus. Não perca o seu tempo acumulando tesouros aqui nesta terra. Faça tudo para a glória de Deus. Acumulem tesouros no céu, lá onde não vai enferrujar, não vai se estragar,
e lá é o nosso galardão, né? Então que você possa fazer tudo o que você tiver para fazer, faça para a glória de Deus. Esse vídeo ficou um pouquinho longo mesmo, eu não queria que ele tivesse ficado tão longo, mas é que são tantas coisas para falar, são tantas bênçãos do Senhor na minha vida e eu queria que você soubesse um pouco da minha história. Amém? Então que Deus possa estar abençoando você, a sua casa, a sua família, todos os seus afazeres. Amém? Deus te abençoe.